Saudações Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E ó, esse vídeo aqui ele é uma resposta justamente ao tema desse tema que você está vendo na sua tela. GE Fluminense 248. Vitória. Volta aos trilhos e as contas para a Libertadores. Por que eu estou fazendo uma resposta sobre isso? Eu não vi e não pretendo ver. Por quê? Porque eu posso ser influenciado a ouvir e depois eu posso dar uma outra perspectiva. O que eu faço aqui é uma análise minha, certo? Sem referência de ninguém, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que falar é o seguinte. Eu sei que há eleições presidenciais do Fluminense. O Mário Bittencourt, em uma entrevista que ele fez, ele comentou sobre o que ele espera, o que ele pensa no Fluminense para os próximos anos. E uma das coisas que ele pensa no Fluminense é ganhar o título da Libertadores, certo? Para a torcida do Fluminense, não ter Libertadores é um assunto muito caro. O que significa assunto muito caro? Significa que é um assunto que nós precisamos ter isso em mente. Por quê? Porque realmente toda hora falam lá, ai, Verde da América, ai, não sabe como é que é título fora do Brasil, ai, como são fracassados, entendeu? Muito por conta disso, certo? Então, realmente falando, o que o Mário fez, que não foi apenas para mim jogar para a torcida, é também um foco para o Fluminense futuro de Mário Bittencourt. Então, a gente tem que pensar que, antes de qualquer coisa, ele está numa disputa presidencial. Então, a gente não sabe se realmente a Libertadores vai ser o foco, tá bom? Mas, se o Mário ganhar, pelo menos ele cumpre que o foco será a Libertadores, tá bom? A atual posição do Fluminense é o G4. Estamos na 4ª posição. Porém, antes de ficar animado, porque a gente ganhou do Avaí de 3-0, com gols de Cano, David Braz e Martinelli, antes de falar sobre isso, eu quero que você tenha uma noção do seguinte. Que o Corinthians não jogou. Para quem não sabe, o Corinthians não jogou porque o Goiás e o Corinthians tiveram um problema interno que acabou sendo gerado pela questão de torcida dentro do estádio. E no final da história, com essa rusga toda, o STJ declarou que irá mudar de horário para o horário posterior ao que estava acordado no início do campeonato, né, que já estava definido os horários, todos os horários, e que eles jogarão apenas ali. Ou seja, tecnicamente falando, o Corinthians não jogou nessa rodada e por isso que a gente passou do Corinthians. Mas nós temos que ter em mente que pelo menos eles podem ganhar 3 pontos e passar da gente de novo, fazendo com que a gente fique em 5º colocado. Antes de você achar que é uma preocupação enorme estar ali, vamos analisar uma coisa aqui. Há 3 clubes que estão participando da final da Libertadores e da Copa do Brasil. Um clube está participando de ambos. O clube que está participando apenas da final da Libertadores é o Atlético Paranaense, que hoje está em 6º. Certo? E o clube que apenas está participando da final da Copa do Brasil é o Corinthians, que hoje está em 4º. 4º entre aspas, por favor, gente. Vamos analisar ganhando do Goiás. Então, mesmo que eles ganhem, para quem não sabe como que é a estrutura, é o seguinte. Você tem uma vaga para campeão da Libertadores, uma vaga para campeão da Copa do Brasil, e você tem mais 4 vagas para
para o G4 ou os 4 melhores classificados, exceto todos os outros que eu falei para você. Também tem a Sul-Americana, mas a gente não conta porque foi o Independente do Vale que ganhou em cima do São Paulo. Então a gente não conta isso. Então a gente tem na história um G6 para realmente entrar na Libertadores. Então, deixando isso claro, deixando isso daí bem claro, o Fluminense pode, mesmo não estando no G4, estar na fase de Libertadores, tá bom? Então, antes de esperar, porque a gente saiu do G4, é isso. Mas eu sempre falo G4 porque deixa a gente mais tranquilo, tá bom? Antes de continuar o vídeo, eu tenho que fazer 2 pedidos para você. O Triplo C, o curte, comente e compartilhe. E também pense em se inscrever no canal. Eu agradeço porque a gente está dobrando quase a meta de inscritos da semana passada. Muito obrigado mesmo, mas eu preciso ter curtidas. Pelo menos curtidas e comentários, certo? Isso vai me ajudar muito no meu canal, tá bom? Se você não fizer o Triplo C e nem der a sua inscrição, o Fluminense vai cair para a Série C. Quer que o Fluminense caia para a Série C ou quer que o Fluminense continue estando no G4? É você que decide. Se eu fosse você, fazia pelo menos uma dessas coisas, tá? E vem com esse vídeo que a gente vai falar sobre possíveis destinos do Fluminense. Vem com o pai que você vai gostar desse vídeo e de outros vídeos, tá bom? Então só bora. Vamos lá. Existem 3 caminhos. O caminho que realmente é um desastre completo, que é jogar a Sul-Americana. Existe o caminho que é médio desastre e médio, que é justamente a questão da pré-Libertadores, e temos o caminho da Libertadores, certo? Fixou isso? Fixou, beleza. Deixa eu contar aqui uma coisa. Sul-Americana, eu já vou logo colocar aqui. Nós, estando a gente na fase de grupos da Sul-Americana, é muito mais difícil do que na Libertadores. Por quê? Porque na Sul-Americana, na fase de grupos, apenas os primeiros colocados de cada grupo passam para a segunda fase. Por quê? Porque na segunda fase, vocês são com os terceiros colocados da Libertadores, certo? Então a análise é feita com isso. A Sul-Americana é muito mais difícil e, além disso, dá menos dinheiro, certo? Para quem não sabe, a Libertadores dá mais dinheiro do que a Sul-Americana, porque realmente é uma competição mais difícil do que a outra, certo? Então, realmente, além de dar menos dinheiro e além de ser mais difícil, estar na Sul-Americana seria um fracasso da gestão do Mário Bittencourt. Então, nós não queremos saber disso. Na pré-Libertadores, a gente tem 2 situações importantíssimas para comentar. A primeira é que você vai ganhar mais dinheiro porque você faz mais jogos e por isso você ganha mais dinheiro, porque cada vez que você passa de fase você ganha uma premiação, certo? Você tem também todo o trabalho logístico que também encarece um pouquinho essa premiação. Então, realmente, pelo ganho que a gente tem na premiação e pela perca na questão da parte logística, nós ganhamos mais do que perdemos, tá bom? Então, tecnicamente falando, nós temos esse caráter de ganhar mais dinheiro por estar na pré-Libertadores. Agora, normalmente, um time do Brasil não passa. Nesse ano, por exemplo, todo mundo achava que o América Mineiro não ia passar e o Fluminense iria passar. Foi o oposto. O Fluminense não passou do seu jogo e o América Mineiro passou no seu jogo. É justamente isso. Certo? Então, tem coisas boas e coisas ruins, mas nós não queremos isso. Pelo amor de Deus, a gente quer tranquilidade. Então, eles têm a Libertadores. Se o Fluminense for para a Libertadores, beleza. Beleza. A gente vai estar numa fase de grupos. Nessa fase de grupos, nós estaremos disputando as 3 primeiras vagas da fase de grupos. As 2 primeiras vão direto para as oitavas de final e as terceiras vão direto para fases de oitava de final da Sul-Americana. Ou seja, mesmo a gente estando em terceiro colocado, nós podemos disputar umas oitavas de finais
mas de outra competição. É justamente isso. Minhas percepções e minhas considerações finais. Para mim, o foco é a Libertadores. Qualquer coisa além disso vai ser difícil acreditar justamente isso. Nós temos apenas 6 jogos a jogar, que para mim se divide em 3 fases e 3 difíceis. Os 3 difíceis são Ceará, mesmo com portões fechados, entrar lá no Castelão é difícil, possivelmente portões fechados. Corinthians, fora, né? Porque realmente é o Corinthians, né? O Corinthians está embaladíssimo justamente para realmente continuar e se manter no G4. E São Paulo, também na nossa casa aqui, porque realmente é o São Paulo é um time de nome. Na minha concepção, os 3 mais fáceis são Goiás, porque realmente o Goiás tá ali naquela, né? Às vezes sai um bom jogo, mas é muito raramente. Bragantino, que tá mal das pernas, certo? Mas é a mesma coisa que o Goiás. E Botafogo, que realmente já se provou contra o Fluminense, vai jogar apenas na defensiva, certo? Com isso tudo, a minha consideração final é obrigação do Fluminense é Libertadores, e esse é o meu vídeo de resposta, tá bom? Esse vídeo ficou até mais maior do que o que eu pensava. Muito obrigado a todos que assistiram. Faz o triplo C, curta, comente, compartilhe. Pense também em se inscrever no canal. Salve os tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.